Olá pessoal, esta é a primeira aula do curso online de Excel 2013 da Luferinfo. Meu nome é Luciano, sou o fundador da Luferinfo e também o professor de vocês. Vocês que estão acompanhando apenas pelo YouTube, se tiverem interesse de fazer as atividades deste curso e ainda no final do curso você ter um certificado online, ou mesmo impresso, né? Só que o impresso aí vai ter o custo de confecção e de envio. Se você quiser só o certificado online, então você não vai ter custo algum. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link embaixo do vídeo e aí vocês podem acessar a comunidade no Google Plus. É necessário você ter uma conta do Google e aí você pode ver os módulos, ver as atividades. Esse curso está rodando em janeiro e fevereiro de 2014. Se você está assistindo esse vídeo já, sei lá, em que ano, então possivelmente esse material ainda vai estar disponível. Então procure lá, acesse a comunidade para que você tenha mais informações. Muito bem, nesses primeiros passos aqui, nós vamos trabalhar um pouco mais o visual do Excel 2013, entender como que os botões estão dispostos, como acessar, enfim. Então, a princípio, eu vou sair dessa tela aqui. Veja só, eu estou trabalhando no Windows 8, não sei qual que é o teu Windows, não sei qual que é o teu Excel, mas independente de qual versão do Excel, se você está no Windows 8, é simples. Então, você simplesmente leva a seta para o cantinho, aqui, esse é o canto inferior esquerdo, aí ele aparece o iniciar. Se você já está acostumado a trabalhar com Windows 8, então não vai ter dificuldades para abrir o Excel. Então, no cantinho, clique em abrir, aí aparece este monte de ícones que, se você já tem uma experiência maior com o Windows 8, você já vai ter organizado melhor de acordo com as suas necessidades. Mas o que é bom do Windows 8 aqui? É que você começa a digitar o nome do programa. Olha, eu nem cliquei em lugar nenhum, só comecei a digitar aqui, ó, Excel. Ele já apareceu ali no cantinho do lado, vou dar um Enter e ele já vai carregar o Excel para mim. Então vocês já estão vendo a tela inicial do Excel. Eu vou maximizar aqui para que vocês tenham uma visão melhor. Então o que acontece? O que eu tenho aqui? Nessa faixa verde, nessa coluna verde aqui, eu tenho os documentos com que eu trabalhei recentemente. Se você acabou de instalar a tua versão ou se você não trabalha com Excel, provavelmente vai estar vazio aqui e só ter a opção abrir outras pastas de trabalho. É interessante observar também, pessoal, que no Excel, um arquivo do Excel é chamado de pastas de trabalho. Então, dentro de uma pasta de trabalho, você vai ter as planilhas. Então, a gente vai estar trabalhando esses detalhes aqui dentro do curso. Muito bem, nessa parte central, ou nessa parte direita do programa, você tem o seguinte: procurar modelos online, pesquisas sugeridas. Então, para cada uma dessas aqui que eu clicar, ele vai me trazer um modelo específico. Só que, para nós, neste início de curso, eu não vou tratar dos modelos. O que são os modelos? São planilhas prontas para cada ocasião. Por exemplo, você tem aqui lista de filmes, relatório de despesas de viagem. Então você tem algumas coisas que já estão prontas, é só abrir e utilizar alterando os campos. Mas como o objetivo do curso é ensinar a usar o Excel para que você possa construir uma planilha do zero ou mesmo entender como funcionam essas planilhas, então nós vamos optar aqui, pasta de trabalho em branco. Então sempre que você quiser criar alguma coisa do zero, você vai ali em pasta de trabalho em branco
e nós já estamos com a área de trabalho do Excel na tela. Veja só, quem trabalhou com a versão 2007 ou 2010 vai perceber que não tem muita diferença. Tem alguma diferença sim, mas não tem muita diferença. Quem trabalhou com a versão 2003 vai perceber que a mudança é drástica. Na versão 2003 nós tínhamos ainda aqui no alto menu, arquivo, editar, exibir e por aí ia. Quando você clicava em um, aparecia uma lista. Hoje nós temos aqui, olha, quando eu clico, ele já me mostra outros botões, igual estávamos no início, só que botões de outras funções. Nesse caso, apesar do primeiro impacto da mudança, logo você percebe que se tornou mais intuitivo, mais fácil de você encontrar as coisas. Basta olhar na tela, ele está ali. Uma coisa muito importante que eu recomendo a vocês: tente memorizar aí o desenho do botão e para que serve. Então, sempre associando essa imagem. É mais fácil você lembrar de uma imagem do que você lembrar só de um nome. E muitos dos botões não estão com os nomes colocados. Por exemplo, tem alguns aqui que tem os nomes, mas outros aqui não tem nome. Só vai aparecer o nome se você pausar o mouse em cima. Então ele aparece o que significa e a dica de como utilizar, ou para que utilizar, né? Muito bem. Se você lembrar, olha só, eu vou falar melhor disso na questão da formatação, mas olha, alinhar à esquerda. Aí você lembra, olha, os tracinhos ali estão alinhados do lado esquerdo, são os risquinhos alinhados do lado esquerdo. Aí o alinhar, o centralizar, são os risquinhos que não têm alinhamento lateral, ou seja, eles estão alinhados no meio e aqui à direita. Então, se você usar essa lógica para trabalhar, então você vai ter mais facilidade em lembrar dos botões. Eu vou estar tratando de todos esses botões, ou pelo menos a maioria deles, durante o curso. Então era só para comentar essa dica que vocês podem estar utilizando aí na aprendizagem. Mas vamos por parte. A primeira coisa que vocês têm aqui em cima é a barra de título do Excel. O que é essa barra de título? Em todos os programas tem uma barra de título que mostra o nome do arquivo que você está trabalhando, no caso aqui o nome da pasta de trabalho, e mostra o nome do programa com que você está trabalhando. Eu não sei se está aparecendo aí bem o meu mouse. Deixa eu só ligar uma opção aqui. Assim, já está ok, já está aparecendo. Eu achei que não estava aparecendo a bolinha amarela para vocês aí, para ficar mais fácil de o mouse ser capturado, entendido por vocês. Muito bem, a barra de título, os botõezinhos, os 3 botõezinhos, eu acredito não preciso falar, mas vou falar: minimizar, restaurar, olha, ele ficou uma caixa menor aqui, ó, uma janela menor. Maximizar, fechar, é fechar o programa. Do lado de cá eu tenho essa barrinha aqui, que vai ser uma barrinha de acesso rápido, né? O nome dele tem aqui, ó, barra de ferramentas de acesso rápido. A gente vai falar depois disso, mas a princípio eu já tenho aqui o desfazer e o refazer. Não é possível desfazer e refazer porque não tem nada feito ainda. O salvar, que é muito importante. E aqui é um botãozinho da janela também que faz as mesmas funções que aqueles 3 botõezinhos lá. Muito bem. Abaixo então dessa barra inicial do Excel, você tem as guias, ou seja, você tem a faixa de opções, que é tudo isso aqui, e na faixa de opções você tem várias guias.
Essas guias, a primeira, a principal aqui, que leva o nome de página inicial, é a que você mais utiliza. Por quê? Porque você tem controle de fonte, formatação da fonte, seja o tamanho, o tipo da letra, a cor, cor de fundo, enfim. E você usa também os alinhamentos aqui. E claro, outras coisas a gente vai estar trabalhando. Muito bem, passado a faixa de opções, só mais um detalhe em relação à faixa de opções. De repente o aluno fica meio perdido. Olha, aqui tem para mudar a fonte e tal. Aí depois, numa ocasião, ele mudou para cá. E aí ele, mas onde estão os botões? E esquece que ele mudou aqui a guia. Então fiquem atentos nisso. Ó. Não está achando o botão aqui? Veja se você não colocou numa outra guia. Então você volta lá para a página inicial, onde você vai poder utilizar essas opções da fonte e do alinhamento. Agora veja só, esse botão arquivo, olha, eu cliquei, ele já me abriu uma outra tela. Eu vou voltar aqui um pouquinho, só para explicar uma coisinha. Na versão 2007, a Microsoft fez uma alteração aqui. Na versão 2003, vinha assim escrito arquivo, você clicava e tinha uma lista, um menu. Na versão 2007, eles retiraram essa palavra arquivo e substituíram por um botão. Então, se alguém aí está com a versão 2007, vai perceber isso. Ó. Vai ter um botão com a logo do Office. O que aconteceu? Muitas pessoas ficaram perdidas, não achavam o menu arquivo. Então, no ano seguinte, no ano de 2010, lançando 2010, a Microsoft optou por trazer de volta o botão arquivo. Então, na versão 2010 e 2013, você já tem novamente esse arquivo. Na versão 2007, você vai ter um botão com a logo do Office, um botão laranja aí. Muito bem. Para que serve a função arquivo? Para que serve o botão arquivo aqui? É onde você vai poder trabalhar com os arquivos no sentido de abrir um arquivo que você já estava trabalhando antes. Observe que quando eu cliquei em arquivo, automaticamente veio para essa tela, onde eu posso abrir os trabalhos recentes, ou eu posso encontrar um outro no meu computador, ou até mesmo no SkyDrive. Eu vou falar do SkyDrive mais à frente, que essa é uma novidade do 2013, que você pode trabalhar na nuvem. O que é a nuvem? Nuvem é quando os seus arquivos não estão no seu computador, os seus arquivos estão num servidor, no caso aqui da Microsoft, o SkyDrive, e você faz um login com sua conta da Microsoft ou do Outlook, né? E você pode acessar os seus arquivos na rede, ou seja, trabalhar e abrir eles de onde você quiser. Então essa é uma novidade do Excel 2013, só que eu não vou me ater nela agora. Mais tarde a gente fala sobre isso. Bom, além da opção abrir arquivo, eu tenho novo, para criar um novo arquivo. Olha, se eu clicar em novo, vem para aquela tela onde eu escolho ou um modelo ou uma pasta de trabalho em branco, que é a que a gente escolheu. Então, além do novo, do abrir, eu tenho o salvar. Gente, salvar é importantíssimo. Se você está trabalhando com uma planilha do Excel e não fez nenhum salvamento, você corre o risco, claro, de ter uma queda de energia, alguma coisa do tipo, e perder esse arquivo, perder as alterações do arquivo. Então tem o salvar aqui, o imprimir, não vamos tratar deles agora, mas só para vocês saberem o que tem no menu arquivo.
Muito bem. Olha, eu estou seguindo o roteiro que eu tenho aqui. Essa aula era para ter ido ao vivo na semana passada, devido a alguns problemas não foi possível. Então eu estou gravando essa aula aqui e seguindo a mesma sequência aí do módulo. Então nessa aula eu vou tratar pelo menos desses itens aqui. E se não ficar muito extenso, esse aqui ou senão eu faço um outro trabalhando a formatação. Muito bem, nós já falamos das guias, agora a gente vai falar aí das linhas, colunas, célula e endereço. Vamos voltar para o Excel. Muito bem, tá tranquilo a faixa de opções? Se tiver alguma dúvida, depois nós vamos estar trabalhando um pouco melhor isso aqui quando formos utilizar as funções de cada guia. Mas enfim, conhecendo então a área de trabalho do Excel, nós temos aqui algo que nós chamamos de caixa de nome. Veja que eu posiciono o mouse ali, ele me mostra. Aí eu tenho a barra de fórmulas aqui, e aqui é o assistente, né, para inserir função, e a barra de fórmulas. Passando um pouco isso, depois eu explico melhor essa faixa aqui, vamos diretamente para nossa planilha. Então na nossa planilha, ela está marcada com o alfabeto A, B, C, D. Então qualquer versão do Excel trabalha dessa forma, nomeando as colunas com as letras do alfabeto A, B, C, D. E aí vai, e daí quando acabar as letras do alfabeto, o que acontece? Então veja só, estou rolando a barra de rolagem. Ó, outro detalhezinho que é importante você conhecer, ó. Rolando a barra de rolagem. Tem várias formas de rolar ela, mas eu estou dando o clique nesse pequeno botão. Repare que aqui acabou o alfabeto. Como tem mais colunas que letras do alfabeto, então ele recomeça o alfabeto. Então ele fica lá no A, AB, AC, AD e assim por diante. Olha só o que vai acontecer quando acabar o alfabeto de novo. BA, BB, BC, BD e assim por diante. Qual que é a última? Querem saber qual que é a última? Olha só um truque, uma dica para você chegar no final, na última coluna. Como que eu fiz isso? Eu segurei o Ctrl do seu teclado e pressionei a seta para a direita. Então veja só, segurei o Ctrl e pressionei a seta para a direita. Ele foi para a última coluna. A última coluna é a XFD. Veja que passaram várias vezes aí o alfabeto. Já está com 3 letras. São 256 colunas. Para voltar para a primeira coluna, que é o A1, eu seguro o Ctrl e pressiono a seta para a esquerda. Voltou para o A. Agora, as linhas. As linhas são conhecidas, são numeradas, né? Os seus nomes são a sequência numérica. E eu tenho muitas linhas. Eu quero saber quantas linhas eu tenho. Eu seguro o Ctrl e pressiono seta para baixo. Então, eu fui parar lá na linha 1.048.576. Então, esse é o número de linhas que você tem disponível aqui no Excel 2013. Então, veja que não são poucas linhas. Você pode fazer uma tabela enorme, ou seja, você nunca vai utilizar toda essa quantidade de linhas, mas existe o recurso. Vou voltar para a primeira linha. Uso o Ctrl, seta para cima. Estou na primeira linha novamente. Agora que você já sabe o nome das colunas e o nome das linhas, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar os nomes das colunas com os nomes das linhas
para que a gente possa descobrir o nome das células. O que são células? Célula é cada retângulo desse aqui que você observa, que é o encontro entre uma coluna e uma linha. Então, aqui nesse caso, eu estou na coluna K, na linha 12. Esta célula se chama K12. Olha só a caixa de nome aqui aparecendo o nome da minha célula. Olha, eu vou clicar por aqui, ó. Então, Q12. Se eu colocar mais embaixo aqui, ó, Q22. Entendeu a lógica da coisa? Cada célula tem o seu nome ou seu endereço. E isso é determinado pelo nome da coluna e o nome da linha. Isso é muito importante que você saiba identificar com facilidade, porque todas as funções, todas as fórmulas que nós utilizaremos na sequência vão utilizar esse conceito de endereço e nome da célula. Muito bem, se tiver dúvidas, tem a comunidade, o pessoal pode postar as dúvidas lá. E eu deixo o link tanto da comunidade do Plus como do Facebook ali embaixo desse vídeo e vocês podem acessar. Mas enfim, agora vamos começar a trabalhar com inserindo o conteúdo. Olha, na sequência aqui, ó, nós já vimos linhas, colunas, células e endereço. Agora eu já vou falar sobre isso aqui, inserir textos e números, depois a gente volta nesse outro detalhe aqui. Então, quando eu clico em uma célula, ele cria, veja só, ele cria essa borda mais espessa, significa que aquela célula está selecionada. Eu vou começar aqui no A1 e eu vou digitar o seguinte: dentro das células eu posso inserir textos, números ou fórmulas. São as opções que eu tenho para inserir. Então eu vou colocar um texto aqui, ó, curso de Excel. Terminei de escrever, eu posso usar o Enter para que ela fixe. Muito bem, curso de Excel. Repare que a palavra, ou melhor, a frase curso de Excel ultrapassa a largura da coluna. Se eu for no B e colocar alguma outra coisa aqui, vamos colocar aqui um 2013. Repare que cortou a minha frase, cortou o curso de Excel. Como eu faço para resolver isso aqui? Isso é bastante simples. Tem duas possibilidades, pelo menos duas a princípio. Uma, você chega na divisa entre a coluna A e a coluna B, bem na divisa, você dá um duplo clique. Viu o que aconteceu? Ele se autoajustou ao conteúdo, ou seja, a largura da coluna se autoajustou ao conteúdo. Se eu fizer isso aqui, entre o B e o C, ele diminui a largura da coluna para ajustar ao tamanho do conteúdo que está ali. Outra forma de você fazer isso com essa cruzinha, observe o símbolo. A partir de agora, eu vou começar a pedir para que vocês observem exatamente o símbolo do ponteiro. Qual que é o símbolo que aparece agora quando eu posiciono na divisa entre o A e o B? É uma cruz, só que essa cruz ela tem setas para a direita e para a esquerda. O que significa isso? Significa que eu posso aumentar ou diminuir a coluna. Então, se eu clico com o botão esquerdo, seguro e
mexo para cá ou para lá. Eu vou definir a largura que eu quero. Então essa é uma outra forma se eu não quiser usar o autoajuste. Então o autoajuste eu dou duplo clique e ele ajusta. Ou eu clico e arrasto para onde eu quiser. Muito bem, agora nós vamos ter o seguinte. Já que eu falei da cruzinha, e olha só que interessante, se eu precisasse, agora eu não preciso, mas de repente num próximo texto que eu colocar, eu vou precisar que esta linha seja mais alta, mas tem uma altura maior. Então eu vou na divisa entre ela e a próxima, aparece uma cruz parecida com a que eu tinha aqui. Só que é uma cruz com setas para cima e para baixo. Então eu clico, seguro o botão esquerdo do mouse e defino a altura que eu quero. Da mesma forma, se eu der o duplo clique, ele autoajusta ao conteúdo. Então, já gravaram aí as duas cruzinhas? A cruzinha que expande a coluna ou diminui, e aqui expande a altura da linha ou diminui. Falando de cruzinha, observe que na maior parte do tempo a cruzinha do mouse é uma cruz branca, que é essa que vocês estão vendo aí. Essa cruz é a cruz de seleção. Então, se eu quiser selecionar uma série de células, veja o que eu fiz. Eu cliquei na primeira célula que eu gostaria de selecionar, segurei o botão esquerdo e puxei até onde eu quiser na diagonal. Ou posso selecionar na horizontal aqui, ou posso selecionar na vertical. Se eu quiser selecionar uma coluna inteira, aqui ó, todas as mais de 1 milhão de linhas que ela tem, eu posso dar um clique aqui, bem na parte de cima. Repare que o mouse virou uma seta pretinha para baixo. Ou se eu quiser selecionar a B, e assim por diante. A coluna que eu quiser selecionar, basta ir dando cliques. A linha que eu quiser selecionar, também basta ir dando cliques nas linhas. Mas lembrando, isso aqui seleciona a extensão inteira. Por exemplo, aqui na linha 11 ele selecionou as 200, ou melhor, as 256 colunas. Se eu quiser selecionar só algumas colunas, então tem que fazer aquilo. Eu clico na primeira célula que eu quero selecionar e arrasto na horizontal. Coluna, primeira célula que eu quero selecionar e arrasto na vertical. Ok? Seleção é isso. Só que vão aparecer outras cruzinhas. Quando eu clico em curso de Excel aqui, quando eu clico na célula e chego na borda da célula, aparece essa cruz com seta para todos os lados. Essa cruz com seta para todos os lados é a cruz de arraste ou a cruz de mover. Como eu faço isso? Clico, seguro e arrasto. Eu movi o conteúdo que estava no A1 para a célula M17. Então a célula M17 agora ficou com o conteúdo do curso do Excel. Vamos tentar aqui com 2013, olha. Cliquei ali no B1, vou na bordinha da célula e arrasto aqui para cá. Ou posso arrastar aqui e depois. Aí surge a pergunta, o que acontece se eu arrastar esse 2013 aqui em cima do curso do Excel? Ele me dá uma mensagem. Já existem dados aqui, você quer substituí-los? Se sim, ok. Se você fez por engano, cancela. Se eu der ok, aquele desaparece com o curso do Excel.
Opa, mas não era isso que eu queria fazer, foi errado. Então, imediatamente você vai nesse botão aqui, ó, desfazer. Você clica nesse botão desfazer e ele vai voltar à última ação. Mas detalhe, você tem que ter visto o teu erro imediatamente. Se você vê esse erro depois que já fez outras coisas, não vai funcionar o desfazer, porque ele vai desfazer aquelas coisas que você fez depois. Muito bem, essa primeira parte... sim, eu estou fazendo aqui, mas eu já vou falar disso. Olha, se eu quiser excluir esse conteúdo, eu seleciono os dois aqui e dou um delete. Ou se eu quisesse excluir só um, eu vou voltar aqui. Se eu quisesse excluir só aqui, delete. Ou se eu quiser arrastar esses dois para lá, olha, selecionei os dois e vou arrastar de volta onde eles estavam. Então veja só, vocês conheceram a cruz branca, que é a de seleção. Vocês conheceram a cruz pretinha fina com 4 pontas, que é a cruz de arraste ou de movimento. E vocês conheceram a cruz com seta para a direita e esquerda, que mexe com a largura da coluna. Vocês conheceram também a cruz com seta para cima e para baixo, que mexe com a altura da linha. E também vocês conheceram essa setinha que aponta para baixo, que seleciona toda a coluna, e a setinha que aponta para o lado, que seleciona toda a linha. Então, lembrem dessas figurinhas do modelo do ponteiro. Muito bem, agora o próximo passo que nós vamos observar aqui é o seguinte. E se eu quisesse, digamos que eu já digitei um monte de dados aqui, só que eu precisava de uma linha aqui em cima. Por exemplo, está aqui curso de Excel 2013. Digamos que fosse uma lista de cursos. Ó, vou colocar aqui curso de Word 2013. Curso de PowerPoint 2013. E curso de Access 2013. Muito bem, agora só vamos aumentar aqui um pouquinho, ó. Dei o duplo clique, ele já fez a expansão aqui de acordo com o conteúdo, o ajuste. E agora eu quero um cabeçalho aqui em cima. Então como que eu vou fazer isso se não tem uma linha? Será que eu vou apagar tudo e fazer de novo? Não, posso. Uma das formas é selecionar tudo isso aqui e puxar mais embaixo. Ou ainda melhor, ó, enquanto eu estou gravando, vocês estão vendo no cantinho aí, acredito que dá. O pessoal que eu contatei agora há pouco está entrando na comunidade. Então, muito bem. Bom, aí, se eu quiser fazer então o cabeçalho ali sem precisar arrastar, eu posso fazer o seguinte. Eu clico com o botão direito no número 1. No caso, porque eu quero uma linha em cima do 1. E clico em inserir. Ele já inseriu uma linha acima do meu texto. E aí eu posso colocar aqui um cabeçalho. Cursos, versão. Mesma coisa se eu quisesse colocar uma coluna aqui no meio. Então poderia fazer o seguinte, no B, com o botão direito, inserir. Então eu poderia colocar aqui modalidade, vamos dizer aqui, EAD.
Agora veja só, todos os meus cursos aqui são em EAD, ou seja, educação à distância. O que eu vou fazer para não ter que digitar cada uma dessas células aqui, sendo que é tudo igual? Uma das formas bastante rápidas e fáceis é esse cantinho da célula. Então, desde que a célula que tenha conteúdo esteja selecionado, eu vou até o quadradinho e aparece esta outra cruzinha. Repara que essa é diferente de todas as outras que nós vimos. Essa não tem seta para lado nenhum. É pretinha e não tem seta para lado nenhum. Uma das formas de fazer isso é duplo clique. Veja só, ele já preencheu. Caso aconteça de você dar duplo clique aqui e não funcionar, você pode fazer o seguinte: puxa aqui e ele vai funcionar. Tome muito cuidado para, na hora de pegar essa aqui, não escorregar um pouquinho para cima e, ao invés de fazer a cópia, arrastar. Se acontecer isso, desfazer, e aí vocês vão lá, ok? Então isso vai ajudar em outras coisas. Por exemplo, eu quero uma sequência aqui, 1, 2, 3, 4, não precisava tanto. Digamos que eu quisesse ir até o 100 aqui. Como que eu vou fazer digitar esses valores aqui até o 100 manualmente? Vai dar muito trabalho. Então você seleciona a sequência que você já tem. Pode até ser assim, ó, pode ser o 1 e o 2. Seleciona o 1 e o 2 e aí você clica naquele quadradinho que eu falei para você com a cruz pretinha e vai puxando até aparecer ali perto do cursor o número 100. Olha só, eu estou descendo, deixei ele aqui perto da borda inferior e ele está descendo ali, ó. Opa, passou, eu cheguei aqui, soltei. Eu tenho a sequência muito fácil de fazer isso. Eu poderia também fazer uma sequência só de números pares, né? Então eu posso colocar aqui 2 e 4. Beleza, seleciono o 2 e o 4 e ó, ele já vai entender que ele vai de 2 em 2 até onde eu quiser, ó. 76, 78, 80. Ok, vou apagar aqui. Eu estou usando o delete para apagar, já que está selecionado. Muito bem, são tantos detalhes aqui que vão surgindo e que de repente não tem lá no início do módulo, mas conforme vão surgindo eu já vou passando para vocês. Agora digamos que eu não queira mais essa coluna que eu coloquei. Então eu vou clicar com o botão direito em cima do nome da coluna e uso excluir. Ela vai desaparecer dali. Não quero mais essa linha. Então botão direito em cima do número da linha, excluir. Pronto. Então voltei ao ponto onde eu estava. Bom, deixa eu ver aqui se eu não estou deixando passar nada. Já falamos aqui de selecionar células, linhas e colunas. Adicionar, remover. Assim, aqui são as planilhas. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Mais dois detalhezinhos, vamos encerrar essa primeira parte do módulo, para não ficar tão extenso. Muito bem, digamos que talvez você não vá entender isso agora, para que serve, mas mais tarde, quando estivermos trabalhando com fórmulas, talvez você venha se deparar com uma necessidade. Então, imagine que essa coluna B, você não quer que ela apareça, você não vai excluí-la. Você quer que ela fique, que a informação que tem nela fique ali, porque você vai precisar dessa informação depois.
em uma fórmula ou mesmo em um outro momento. Então você pode simplesmente ocultar. Então você clica com o botão direito no nome da coluna e você escolhe a opção ocultar. Repare que aqui pula do A para o C. Então ficou oculta a B. Você quer voltar essa coluna? É só você selecionar, ó. Você dá um clique no nome da coluna A com essa setinha, segura e seleciona até o C. Ou seja, eu selecionei da anterior até a posterior. Aí eu clico com o direito em qualquer uma delas na seleção e escolho reexibir. E aí está de volta. Mesma coisa eu posso fazer com a coluna. Olha, eu vou ocultar, ou melhor, com a linha. Eu vou ocultar essa linha do curso de PowerPoint. Ocultei. Sumiu o 3. Agora eu quero que o 3 apareça de volta. Selecionei a 2 e a 4 e com o botão direito em cima delas eu escolho reexibir. Ok? Então, assim funciona o ocultar. Muito bem, de linhas e colunas eu acredito que tá bom por enquanto. Vou parar por aqui e só para a gente finalizar essa aula, vamos falar aqui das planilhas. Lembra que no início eu falei para vocês que o arquivo do Excel é chamado pasta de trabalho. Então, dentro da pasta de trabalho, eu tenho várias planilhas. As versões anteriores a 2013, por padrão, já trazem 3 planilhas aqui, a Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Na versão 2013, como a maioria das pessoas com planilhas simples acaba utilizando só a Plan 1, então eles eliminaram a Plan 2 e a Plan 3. Mas você tem esse botão aqui, ó. Então, mais, cada vez que eu clico nesse botão mais, eu vou estar adicionando planilhas. Para que servem essas planilhas? Servem para que eu tenha dentro do mesmo arquivo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm um controle de caixa ou um controle de qualquer coisa, contas a pagar, receber, e dentro do mesmo arquivo você cria planilhas. Olha só, estou criando uma planilha para janeiro, uma planilha para fevereiro. Aí vocês estão dizendo, peraí, mas como que você está fazendo isso? Como que você está mudando o nome das planilhas? É simples. Você simplesmente dá duplo clique em cima do nome dela, ele fica dessa forma, você escreve. Você escreve, já vai ficar renomeada. Uma outra forma é você clicar com o direito e escolher a opção renomear. Mas essa é muito mais fácil, ó. Duplo clique e você já altera o nome da planilha como você quiser. E aí você pode criar planilhas aqui para todos os meses do ano ou mais até. Ok? Aí na outra planilha você constrói outra tabelinha dessa e tal. Inclusive, agora eu lembrei de um detalhe aqui que ainda falta comentar, que é a questão do copiar e colar. Eu falei do mover, né? Eu falei do mover usando isso aqui. Só que eu posso, deixa eu desfazer aqui. Eu posso usar o recortar também. Olha, recortar essa tesourinha. O recortar tira do lugar que está e eu posso colocar em outro lugar usando esse botão aqui, ó. Ou melhor, colar agora, né? Eu usei o recortar, agora a prancheta, né? Colar. Muito bem, agora se você quer colocar esse mesmo conteúdo aqui, mas você não quer que saia de lá, então você pode simplesmente, ó, copiar esse botãozinho, aí você clica onde você quer colar e colar. Ok?
Então isso está aqui nesse grupo área de transferência da página inicial. Existem outras formas de copiar e colar, mas a gente vai inserindo aí de tempo a tempo, né, para que não confunda as coisas. Essa função de recortar colar ou copiar colar, eu posso usar ela o seguinte, ó, selecionei esse conjunto aqui, copio e vou até a planilha fevereiro e colo nessa aqui. Vou na março e colo aqui. Uma vez que eu copiei, ela já está na área de transferência, então olha só. Ok? Então veja só, gente, não é difícil, é prática. Vocês devem sempre fazer e refazer. Eu vou estar postando em breve aí alguns exercícios. E antes de a gente entrar na questão das fórmulas, dos cálculos, tal, que é o próximo passo, a gente vai ter a questão da, deixa eu pegar aqui, a questão da formatação, né, que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. E aí sim a gente entra na questão de cálculo simples. Eu pretendo disponibilizar esses 3 conteúdos ainda esta semana. Então, no caso, para quem está vendo esse vídeo logo que foi postado, né? Pretendo já essa semana disponibilizar para vocês. E na aula ao vivo do dia 17, aqui observe que no programa de vocês está com atraso, né? Estava marcado para o dia 10 de janeiro a primeira aula, mas como teve problemas, não foi possível. Então no dia 17 vai estar acontecendo essa aula aqui. Como eu já estou disponibilizando as videoaulas com esse conteúdo, então na aula ao vivo eu vou tratar do que faltar aqui e também para tirar dúvidas, até porque a aula ao vivo é 1 hora, então 1 hora, de repente o pessoal participando ali acaba faltando tempo. Gente, ok, podemos finalizar a primeira aula. Então, só lembrando para vocês, olha, inscrevam-se aí no meu canal, visitem o site luferinfo.com e também eu peço para vocês que querem participar mais ativamente do curso, acessem a comunidade no Plus, eu deixo o link embaixo do vídeo. E participem, tenham acesso ao material, ao conteúdo, é totalmente gratuito. Esse curso básico eu pretendo manter ele gratuito, sempre na medida do possível. E aí, claro, eu estou já projetando outros cursos avançados, mais avançados nesse mesmo formato, que aí, claro, são pagos, né? Porque tudo tem um custo, mesmo esse curso gratuito, ele tem um custo para quem desenvolve. No caso, eu estou desenvolvendo, estou envolvendo o tempo, disponibilidade de material, enfim. Mas é uma forma aí de eu oferecer uma oportunidade para vocês conhecerem melhor o Excel, trabalhar um pouquinho melhor com ele, e uma oportunidade de vocês conhecerem o meu trabalho e de repente mais para frente e se interessar e se gostar desse curso, fazer outros cursos. Então, obrigado por enquanto pela audiência e até a próxima aula. Abraços!